Vamos ouvir a Vera Santos, que é bailarina, pedagoga, investigadora, o Rui Leitão, que é musicólogo e também já nos falou um pouco do seu trabalho com a Orquestra Metropolitana, e Viviane Almeida, que está aqui hoje, para além do percurso pessoal dela, sobre o qual não vou falar, porque hoje está aqui como espectadora. Portanto, é sobre ela que temos estado a falar este tempo todo. E foi também uma das participantes do projeto O Público Vai ao Teatro. Vera. Olá, boa tarde. Antes de mais dizer-vos que o Alfredo me deu a volta e, portanto, é por isso que eu estou aqui e agradeço o convite. Também me foi pedido uma sinopse antes de eu ter preparado o que quer que fosse e a sinopse é-vos precisamente dirigida a que público é este para que é suposto eu falar. Depois foi-me pedido que mandasse ou que dissesse o que é que eu precisava para esta apresentação e eu disse que via depois, quando chegasse cá. E acho que foi bem tê-lo feito porque tem sido de ter acompanhado os encontros desde ontem, que acabei por fechar a minha apresentação um bocadinho como a Aldara dizia, embora não sei se é um objeto artístico esta apresentação, mas vocês é que são o público e os críticos, por isso depois logo dirão. Ou não vos vou pedir. Então, uma das coisas que eu tinha pensado falar e que tem a ver com esta ideia de quando é que o público é alvo e quando é que o alvo é um público e não o que está na sinopse por lapso meu, tinha muito a ver com a primeira intervenção de ontem, da Mafalda Damaso, penso que está aí, está. Porque tem muito a ver com que público é este que projetamos, mais ou menos, e que projetamos a um longo prazo quando nos propomos trabalhar para um público. E depois pensando em mim também como público, e que todos nós temos sido entre público interveniente, e ainda bem, por exemplo aqui, mas público daqueles 6%, espero eu, que estão nas estatísticas. Pronto, então vou tentar só fazer uma breve enumeração de algumas questões que me foram também que foram sendo também clarificadas neste encontro, ou que ganharam importância dizê-las e que eu não tinha pensado até dizer, e tentar cumprir os 10 minutos. Pronto. Relativamente, pronto, eu sou do Porto, a minha formação base foi toda feita no Porto, circulando entre várias escolas artísticas, que é uma coisa à partida difícil, porque tem que ser fiel às escolas. Mas houve uma coisa que hoje a oficina da manhã me fez pensar. Quando eu decidi que queria ir para o balé, tinha 8 anos, foi na altura em que o FMI estava em Portugal, portanto já cá tinha estado antes. Os meus pais tinham bastantes dificuldades para ter. Nós somos 4 irmãos, portanto, dando uma coisa a um, teriam que ter a hipótese, se outro quisesse, de poder dar outra coisa. E, portanto, quando eu manifestei, andava a partir globos de candeeiro lá em casa porque andava a dançar e, portanto, aquilo começava a dar prejuízo. Pensaram então em pôr-me numa escola de dança, mas havia que perceber se eu ia desistir, ia ser um investimento que eles não tinham grande, pronto, que iam fazer um esforço para conseguir fazer. E então foi-me posta a pergunta se eu trocava as festas de aniversário, a partir dali, por ter as aulas de balé.
E hoje eu percebi que isso era uma aferição da relevância que, de facto, aquelas festas de aniversário tinham e as aulas de balé tinham. E eu achei a pergunta mais estúpida do mundo, porque claro que eu trocava as festas de aniversário, embora eu gostasse muito das festas de aniversário. E pronto. E eu acho que isto não me marcou negativamente, como possa pensar algum pedagogo de hoje em dia, ou algum psicólogo infantil. Não me marcou em nada, simplesmente me fez pensar de facto no valor das coisas e no valor que as coisas têm porque alguém faz por elas, porque os meus pais tiveram que fazer alguns esforços para eu poder ter dança, mas nunca questionaram a questão de ser dança. Olha, não preferes antes coro, outra coisa assim, ainda bem. Bom, a partir daí as minhas opções foram sempre assim um bocado fora da caixa relativamente ao seio familiar, mas sem grandes problemas. Depois chegamos ao ano 2018 e eu chego aqui, portanto quando cheguei aqui li o manifesto do público e confesso que emperrei ali, comecei a ler, entretanto as sessões começaram e eu interrompi, mas lembro-me que emperrei ali numa parte em que se diz que o que eu quero quando vou ao teatro são casas de banho a cheirar bem. E eu pensei, se não tivesse cheiro nenhum já era espetacular. E depois precisei de utilizar a casa de banho, que fica a 3 pisos daqui, o que é um esforço, principalmente para os joelhos de uma bailarina, mas depois dei-me conta que eu gostava, quando voltar a este teatro, que houvesse uns ganchinhos para pendurarmos a carteira ou o casaco na porta, dentro do cubículozinho. Era fixe, porque eu entrei com uma data de programas que apanhei lá fora e de repente achei que aqueles programas me atrapalhavam imensa vida. Portanto, mais uma vez aqui no papel de público ou de consumidora de um espaço. Vou ter que recorrer aos meus apontamentos. Esta idade já não é o que era. Em relação à questão que eu coloco na sinopse, nada como voltar à origem para me organizar. Eu fiquei, de facto, a pensar nestas questões e como é que a minha experiência, porque era isso que me era pedido, a minha experiência nestes papéis de público ou de quem produz para público e, recentemente, uma experiência de trabalhar para público e não exatamente produzir criativamente ou artisticamente, é diferente, criativamente foi. Pensei, de facto, nesta ideia dos públicos-alvo, das candidaturas que nos pedem, os públicos-alvo, o público-alvo deste ou daquele teatro, os nichos de mercado, os desenhos de programações. E pensei que, de facto, o público está muito mais presente do que a sua presença física na arte e na cultura. Eu concordo com alguém que disse ontem, e já não consigo exatamente lembrar quem, que dizia que se se um artista não produz para um público ou não tem um público, é um artista morto. Eu costumo pensar que o meu público-alvo são os meus antepassados. Portanto, eu acho que já resolvi esse problema de ser uma artista morta, porque penso, obviamente, no contexto e aí o primeiro público sou eu. O que é que eu gostaria de ouvir se estivesse aí com alguém deste lado, ou com o contributo que eu posso dar. Como o Edgar Pera também dizia ontem, eu posso esquecer o público, mas eu próprio sou público, portanto, das minhas obras também, portanto, eu nunca me posso anular nesse papel. Mas depois acho que pensar, isto é um aspecto micro, que é eu enquanto artista, mas depois pensar dentro de uma estrutura ou um projeto para um público, eu acho que
é muito desafiante, passa por muitas das questões que já foram aqui levantadas, mas não há fórmula, não é? Até porque supõe-se que a partir de um primeiro período do trabalho que se propôs fazer, haja alguma mudança, e por isso eu acho que o trabalho com o público é estar constantemente a ser público do trabalho que se está a fazer e da reação ou da forma como o público está a integrar, ou como o trabalho que estamos a fazer não está a ser de todo integrado. E aí acho que a oficina desta manhã foi bastante interessante, pensar a tempos diferentes, o que é que podemos fazer já numa perspectiva a 10 anos, o que é que esperamos de resultado já numa perspectiva a 10 anos. Passo quase de imediato só para referir duas situações que me marcaram muito desta relação com o público. Uma foi enquanto artista, num projeto que eu também ajudei a desenhar, mas vou falar especificamente enquanto artista, que foi durante a comemoração dos 50 anos do Hospital São João, no Porto. Houve uma série de eventos, e que não tiveram só a ver com eventos culturais e eventos relativos ao bem-estar e à melhoria das condições das pessoas que trabalham e que têm que utilizar os serviços do hospital. E havia pequenas intervenções artísticas de várias áreas, plástica, música e, no caso do projeto que me lançaram, na área da dança e do teatro. Então, o que propunham eram pequenas intervenções que deveriam acontecer em espaços de salas de espera, espaços, apesar de tudo, e isso tem a ver com as normas de segurança de um espaço desses, onde, primeiro, que estas intervenções fossem portáteis, portanto, rapidamente desmontáveis numa situação de emergência, e que, obviamente, não de forma alguma interferissem na atividade diária de um hospital. E, portanto, nós tínhamos uma série de salas de espera, de consultas externas, até depois acabarem por nos pedir para irmos um bocadinho mais lá dentro, onde era mesmo preciso, que eram os serviços oncológicos e alguns casos de serviços onde estavam doentes terminais. E esse era o nosso público. E nessa situação eu criei uma figura que era a Margot Fontes, que ao mesmo tempo que limpava o chão, e tive que aprender com as senhoras da limpeza, com a equipa, porque aquilo não são as senhoras, é uma equipa da limpeza, o que é que se podia e não podia fazer, até que altura se podem levantar os instrumentos de limpeza, enfim, uma série de regras, que cores se devem usar. E só que no bolso tinha um som, portanto, uma coluna que tinha um som que era uma música, uma das faixas do Lago dos Cisnes. E, portanto, eu começava realmente por limpar. Aliás, a equipa, no fim, queria-me adotar, porque eu tinha jeito. E, a dada altura, aquele som tornava-se mais audível e as pessoas, porque no início ouviam um som qualquer, não percebiam de onde era insuspeito que fosse da senhora da limpeza, e, a dada altura, o som tornava-se mais audível e os movimentos também mais visíveis com a música. E havia um tutu que se escapava debaixo da batinha azul que a Margot tinha. Eu não sabia que público, nunca tinha feito uma experiência assim, não havia no hospital experiência disto, portanto não sabíamos qual ia ser a reação, como é que isto ia ser ou não aceito. A verdade é que os primeiros a receberem-me foi a equipa de limpeza, que foi espetacular. E depois, a partir daí, toda a gente, ou seja, a dada altura, o facto é que a coisa acontecia, quem estava muito próximo, portanto, nas cadeiras que eu tinha que pedir para levantarem os pés para passar o espanador, a mopa, a dada altura as pessoas
sorriam, porque apesar de tudo estavam doentes, mas de repente sorriam, desviavam o olhar da televisão porque havia ali outra coisa, até que as incomodava, porque às vezes eu de propósito batia nos pés das pessoas. Mas também acontecia as pessoas que passavam e vinham pedir, diga-me por favor onde é o serviço, não sei quantos, porque estavam perdidas e eu lá tinha que interromper o balé para dar a informação que por acaso conhecia. E portanto eu senti-me ao serviço daquele público, pensei muito sobre isso nessa altura. Não tivemos propriamente críticas, e desculpa, já estou a passar o tempo, ainda tenho um vídeo para mostrar. Não tivemos propriamente críticas sobre esta peça, mas tivemos de uma outra, que era uma personagem, um ator, que chegava e ia fazer a limpeza de uma lâmpada. E, portanto, tinha todo um material para fazer a limpeza de uma lâmpada, uma coisa delicada, e ele depois começava a falar, dizia que tinha feito não sei quantas horas de formação e que havia as matérias X, as matérias Y, e a lâmpada nunca era limpa. E depois subia a escada e caía-lhe uma coisa e as pessoas tentavam ajudar, ele dizia que não, tinha aprendido no módulo não sei quantos, e portanto sacava de um anzol, atirava e pescava a peça com muita precisão. E as primeiras críticas sobre esta performance foram: vocês têm funcionários que não limpam nada. E o hospital andou, portanto, isto depois para falar na comunicação dentro da instituição, o hospital andou em polvorosa a perceber qual era o funcionário, em que serviço é que ele estava, porque não conseguiam, pelas fichas de serviço, detectar qual era o funcionário, porque não era funcionário, era um ator. Depois também tive, pronto, uma outra, e para terminar este episódio, um outro feedback, que foi as senhoras da limpeza vir muito aflita ter comigo e dizer: oh menina, vocês estão-nos a dar cabo da cabeça, porque ontem veio um senhor ter comigo a dizer: dance, que eu sei que a menina dança. E portanto ela, que só era a senhora da limpeza, tinha ali um senhor que queria que ela dançasse, porque no dia anterior tinha visto a senhora da limpeza a dançar e portanto achava que toda a gente naquele hospital devia dançar. Pronto, isto é um pouco caricato, mas acho que coloca, vos coloca algumas das minhas questões, penso eu. O último exemplo de que vou falar é uma coisa que ainda está muito na minha pele e devo à Elizabeth Paiva e devo a muitos artistas como a Aldara, que também esteve envolvida no projeto. Foi um projeto em que estive a coordenar em Guimarães e era um projeto de requalificação das AEC, antigamente chamadas atividades extracurriculares, hoje em dia chamadas atividades de enriquecimento curricular. Foi um trabalho que foi uma espécie de encomenda, foi uma parceria, na verdade, entre uma autarquia e a oficina em Guimarães, que pode-se dizer que é um equivalente à EGEAC, acho que não estou a dizer nenhum disparate. E, portanto, havia uma parceria e a Elizabeth, na qualidade, na altura de coordenadora de serviço educativo, entendeu que tinha que encontrar alguém para ficar com o projeto, uma vez que implicava uma área muito específica, que era a educação pré-escolar. Não olhes para as horas, então, estou a falar contigo. E, portanto, era preciso encontrar, isto só para dizer como é que eu lá cheguei, não foi pelos meus lindos olhos, acho eu. Não foi. Foi porque eu falo muito do que é que a cultura deve fazer para a educação. A Elizabeth aturou-me um bocado nessa parte e então deve ter entendido: já que falas, anda cá mostrar como é que fazes isso. Pronto, e pôs-me assim um bocadinho numa posição de não poder dizer que não. E pronto, e agradeço-lhe. Foram 4 anos à frente deste projeto, estes 4 anos seriam piloto, o projeto está agora no 5º ano, eu já não estou ligada ao projeto, embora obviamente esteja ligada afetivamente e pela experiência e pelo contributo que dei. E haveria algumas histórias para contar acerca do que é isto, de pensarmos que o público são aquelas crianças na sala de aula, mas algumas coisas que já fui dizendo ao longo deste encontro, tudo o que está à volta disso e que
que é um bocado como pensar nas casas de banho, na recepção, na bilheteira, na comunicação, e que ali é muito mais de um para um. É o professor titular, é o pai, é o auxiliar, é o diretor da escola, enfim. Só dizer-vos que no que toca ao projeto, chama-se Mais Dois, porque trabalhava a dança e o teatro na escola, no primeiro ciclo. O que nós fazíamos era criar um programa, e esse aqui é o programa Mais Dois, trabalhar com os professores, dar-lhes formação, a Aldara esteve também nesse contexto, levar artistas à escola, todas as turmas receberam um artista na sala de aula, a bailarina foi uma bailarina, foi à escola, e trazê-los a todos também uma vez no ano letivo, não é possível mais, a ver um espetáculo fora da escola, e isso fazia com que todo o trabalho que fosse feito pelo professor fosse, no fundo, a base destes icebergs, que eram estas atividades, porque eles preparavam e trabalhavam com os miúdos questões, sobretudo da literacia, era uma insistência de Elizabeth, a questão da literacia artística, e fomos descobrindo que outras coisas é que era preciso trabalhar com eles. Só para dar um exemplo que eu acho que nunca te contei, Aldara, já agora conto aqui à frente de toda a gente. Vou tentar. Ninguém me dá tempo do seu? Não. Eu compro. Muito rápido. A Aldara levou-nos um exercício e que na altura explicou que já vinha de outras pessoas, teve a gentileza de ir fazendo isso, contextualizando. Posso pegar nesta folha? Eu não vou ler. À vontade. E o exercício era o da folha branca, que a maior parte de vocês que conhece, que era uma forma dos professores trabalharem uma espécie de aquecimento, corrijo-me, ou de concentração, estando perante os meninos, e depois de terem, como diziam os professores, desarrumado a sala, que era prepará-la para a atividade, tinha uma folha branca e deviam como é que se diz? Mexer a folha, portanto, e os meninos fariam aquilo que entendiam de que a folha estava feita, se quiserem fazer qualquer coisa deste género, por aí fora. E depois havia brincadeiras, que era torcê-la ou fazê-la saltar, enfim, com muito poucas palavras, porque isto era o objeto era este, não era o professor. Claro que foi um sucesso, então a parte em que depois se podia amassar a folha, os miúdos adoravam. E o que acontecia, e principalmente nos primeiros anos, era que tudo o que era dado nestas formações era absolutamente engolido pelos professores, que levavam para as salas de aula. Havia uma outra atividade, que era a aula aberta com a participação dos pais, portanto os pais eram chamados a fazer a aula com os seus filhos na hora da aula, os pais, avós, o gato, o periquito. E, portanto, naquele ano houve muitos professores que na aula aberta fizeram o exercício da folha branca. E eu assisti às aulas abertas, às centenas de aulas abertas. E numa aula há uma professora que pega na folha, e ela já tinha feito a planificação comigo, portanto eu já sabia o que ela ia fazer e eu estava a assistir. E diz, então agora, tanto pais e crianças à frente dela, eu vou pôr esta folha, os meninos já sabem, claramente os meninos já estavam a saber o que é que ia acontecer, porque planificaram a aula com ela. Portanto, temos aqui uma folha, se eu fizer assim, é o ombro, e eles tinham que responder. Se eu fizer assim, é o ombro, e se havia alguém que se enganava, dizia, não, está mal, é o ombro. Pronto. Portanto, a abstração foi à vida, da abstração. E a seguir, ela começa a fazer, os miúdos claramente já sabiam a sequência de movimento da folha de papel, que também não era suposto. A seguir, e portanto o grande momento ia ser o amassar o papel. Finalmente veio o amassar o papel e a professora, terminado o amassar o papel, deita o papel ao lixo. E eu fui com aquele papel para o caixote de lixo, porque de repente ficou tudo assim, a olhar para onde tinha que ir. E eu disse, levantei-me e disse, não pode fazer isso. E ela, vim mudar a música. Eu disse, ok, então peguei no papel e desenrolei a folha para as pessoas se recomporem enquanto a professora estava a mudar a música. Depois voltei, deixei a professora continuar, pus-lhe a folha e disse, depois temos que falar sobre isto. E a resposta foi, pois é, devia reciclar o papel, não é?
Pronto, isto é só um exemplo do que é que a questão da linguagem, que eu hoje falava no nosso pequeno grupo também, que é, estamos a dizer uma coisa, certo do que estamos a dizer, mas nem sempre do outro lado. Não é só o que é dito, é o que é subentendido. Passo a passar um pequeno teaser, e é aqui que eu vou pedir que se suspenda a transmissão online, porque o teaser, nós temos autorização dos pais das crianças que entram nestas imagens, mas apenas para contextos como aqui, de reunião, de formação, e portanto, ficando online, não controlamos esse contexto e por isso vai ser feita essa suspensão. E vou-vos passar então um pequeno teaser que fala um bocadinho do projeto, quase nada. Eu queria partilhar convosco um problema existencial, que não é meu, que tenho muitos problemas existenciais, mas não vou aqui partilhá-los com vocês. Também não tem a ver com aquilo que eu há pouco estava a falar, no sentido de eu, quando estou a escrever os textos da programação da Orquestra Metropolitana de Lisboa, me estar a dirigir a um público que não conheço. Também é verdade, não sei quem é, também seria um problema. Mas eu creio que o próprio público tem um problema existencial difícil de resolver. E é sobre essa condição de público que eu gostaria de pensar aqui convosco, partilhar algumas ideias, no sentido em que a própria palavra, aquilo que lhe chamam espectador, é uma palavra muito ambígua. É a ideia de que aponta uma contemplação passiva, de estar quieto, só de estar a observar. E pronto, acho que estamos todos de acordo que o público é um agente interveniente muito importante no espetáculo. Podemos achar que é mais ou menos importante. Bom, o que é certo é que no âmbito da música e da música tradição clássica em geral, embora eu aqui me queira referir a todas as músicas, porque acho que é um universo que não temos estado aqui a falar e que pode abranger estas considerações que eu vou aqui partilhar convosco, aconteceu uma coisa que também aconteceu noutras artes, mas que foi muito impactante há cerca de 2 séculos, foi o conceito de obra de arte. A obra de arte, a partir do momento em que a música passa a estar desprovida de uma função, ou seja, já não está a contextualizar um cerimonial, um ritual, e passa a assumir-se autónoma, ela própria projetar-se como um ideal estético, ela acaba por acrescentar ao espectador uma maior distância, colocar uma distância, no sentido em que ela existe por si mesma, não depende da retroação do público para se afirmar enquanto obra. Isso é algo muito importante porque hoje em dia, quando assistimos a alguns concertos de música clássica, o público de facto está quieto e calado e está ali para ouvir. Outra questão que é importante também, como no âmbito da música, é a circunstância de muitas vezes o espetáculo musical se apresentar como um bem de consumo e, portanto, o público adquire um bilhete diante de uma expectativa de passar um bom bocado, de se entreter. De certa forma, o público acaba por ir consumir um produto como quem consome outro, com motivações interessantes também, sem dúvida, mas que acaba muitas vezes por ir ao espetáculo para tirar a selfie, para dizer que esteve lá, ou então para se socializar, para se representar. Tudo isso são componentes muito importantes das artes do espetáculo que não temos aqui falado e que têm que ser tidas em consideração, e há muito público também, no domínio da música também, que vai para acrescentar para acrescentar algo ao seu desenvolvimento, para se desenvolver enquanto público. E é sobre isto que eu queria falar com mais detalhe, mas dizer também que nos últimos anos, para aqueles que têm a ideia de que os espetáculos musicais são muito formais e está todo um conjunto de protocolos que estão implicados, isso é verdade. Mas também o que tem acontecido nos últimos anos é que assistiu-se a vários aspectos a interferirem neste universo de consumo musical que têm vindo a transformar isto, sobretudo no lado do público. Refiro-me, por um lado, àquilo que eu, naquele meu texto da sinopse, chamei esquizofonia, que é um termo do Murray Schaeffer, que é a ideia de que temos sons por todo o lado, sons de todas as proveniências, sons de todos os lugares, e estamos a ser hiperestimulados em termos musicais. E, portanto, a nossa relação com a música não é, enquanto espectadores, não é a mesma daquelas que tínhamos há 30 ou 40 anos, quando a música, então antes da gravação sonora, onde a música
acontecia num local. Hoje em dia podemos descontextualizar e tirar a música da função social e do contextual, colocando a música nos auscultadores. E, portanto, o público desenvolveu formas de ouvir diferentes. E quando vai a um espetáculo, ele carrega consigo essa experiência. Por outro lado, há outra questão também que transformou-se nos últimos tempos, que tem a ver com o facto das salas se terem tornado mais polivalentes. Hoje em dia não há, quer dizer, temos, por exemplo, o São Carlos que faz ópera, é um facto, mas por todo o país temos teatros que têm como função abranger o teatro, a dança, a música rock, a música pop. Então, o espaço onde a coisa acontece, ele próprio é muito diversificado. Isto dilui a formalidade que é inerente ao próprio espetáculo, porque a pessoa pode, num dia, estar a assistir a um espetáculo de dança rock e estar a dançar, e no dia a seguir, se calhar, pode estar a ouvir uma sinfonia de Bruckner quieto e calado. E, portanto, há uma diluição dos espaços de convívio que permite à pessoa ensaiar outras formas de se relacionar com a sua escuta e com aquilo que vem do palco. Ora bem, o público, nesse sentido, traz uma margem de autonomia própria, e era este o aspecto que eu queria focar aqui mais. Para já temos a nossa intimidade, a palavra que fala na nossa cabeça. Nós não estamos reféns daquilo que o compositor, na sua transcendência, quer impor à nossa experiência perceptiva e à nossa contemplação. Nós podemos interferir sobre ela, podemos condicioná-la, podemos orientá-la no sentido de proporcionar uma experiência que nos acrescente algo a nós. Portanto, não se passa só de que a música traz algo, o espetáculo traz algo muito interessante, que é importante para a nossa vida. Somos nós próprios, com a nossa autonomia, a interferir na forma, às coisas a que prestamos atenção, aos aspectos que nós privilegiamos e que articulamos entre si, que o público traz consigo. Portanto, o público não é um agente passivo, quero eu com isto dizer. O público é um agente, é um performer que está ali e portanto, o público assiste ao espetáculo que quiser. Ele não tem que destruir as convenções todas, mas ele pode orientar a experiência que ali está a ser partilhada com mais pessoas no sentido que ele conseguir, conforme as ferramentas que tem. E vou falar já sobre isto. Portanto, pode ir para sociabilizar-se, tudo certo, pode ir por uma satisfação lúdica, porque há coisas muito bonitas, imediatamente bonitas, e a contemplação do belo é algo extremamente gratificante, e pode também ir com uma expectativa de desenvolvimento pessoal. A este pretexto, eu gostava de, se eu soubesse a quem me dirigir, se eu pudesse falar com o público e se pudesse dizer coisas, eu dizia-lhe meia dúzia de coisas. E pronto, escrevi aqui, não vou ler, vou tentar ser sucinto. Primeiro dizer que ele não é um sujeito passivo. É um performer. Eu queria dar ênfase nisto. Há um autor, que é o Christopher Small, que escreveu um livro em 1999, neozelandês, Christopher Small, que introduziu um termo que se chama-se musicking, musicar. Ou seja, não existe a palavra música, a música não tem sentido. O que tem sentido é a interação que eu faço com a música. Todos os agentes que intervêm no espetáculo estão a fazer música. E portanto, a música em si existe em contexto e é uma experiência para os intérpretes, é uma experiência para o público, é uma experiência para a comunicação, é uma experiência para as pessoas que sabem que está lá uma coisa dentro, mas que não puderam entrar, não puderam... Música é algo que se pratica, não é algo que se consome, ou seja, implica uma autoconsciência. Outra coisa importante, e está aqui muita gente da dança e do teatro, é que existe muito no mundo ocidental a dicotomia entre a mente e o corpo, esta dissociação. E a música está muitas vezes ligada a algo, sobretudo mental, racional, emocional, mas mental. E eu queria dizer que não. Queria dizer que isto, se calhar, não é bem verdade. Nós escutamos através do nosso corpo, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nos comportamos em espaço, é a forma como nós integramos o que estamos a ouvir na nossa situação naquele momento. Depois, gostava também de lhe dizer ao público, ao espectador, ao ouvinte, que o juízo estético não é absoluto. Não há ninguém que lhe possa dizer que o que ele está a ouvir é errado.
Isso não existe. O gosto é um consentimento íntimo, é algo que nós assumimos de uma forma própria. Eu não posso ter alguém a dizer que o que eu acho que é bonito não é bonito. Portanto, não há forma de legitimar uma contemplação estética. Gostava também de dizer... Eu gostava de dizer que a contemplação estética não tem que ser um reforço de identidade. O facto de eu ir assistir a um concerto não implica que eu tenha que assinar por baixo os valores sociais que estão implicados naquele género musical. Inclusivamente, eu posso ir ouvir um género musical, o heavy metal, que está ligado a um conjunto de valores, mas eu, ao proporcionar-me a mim mesmo a oportunidade de assistir àquela experiência, eu estou a interagir com o outro, estou a conhecer melhor o outro, estou a apropriar novas identidades. Isso, em termos de desenvolvimento pessoal, pode ser muito, muito interessante. O facto de eu estar num concerto de música clássica não quer dizer que eu seja chato para alguns, ou que seja erudito. Portanto, eu posso ir lá, usufruir daquilo e continuo a ser eu próprio. E, portanto, o que eu sou eu que decido. Mas se eu decido a interação, se calhar com aquela obra de arte, podia ser com outra coisa qualquer, podia ser outro espetáculo, mas naquela altura eu escolhi aquele. Gostava também de dizer ao ouvinte, ao espectador, que a contemplação se pratica e que se aprende. Há coisas para aprender na contemplação, há coisas para praticar. Não é algo que um espetáculo é isto, portanto é suposto entrar por um espetáculo adentro e sentir aquilo conforme os senhores da comunicação me disseram que eu tinha que sentir. Pratica-se e ao longo do tempo eu vou praticando, vou conseguindo dirigir o meu foco, vou conseguindo ter mais conhecimento, vou conseguindo estar mais tempo concentrado e, portanto, pratiquem. É isso que eu queria dizer ao público. É para praticar, se acharem que tem valor. E, por último, em termos de recados, gostava também de dizer que é muito bem-vindo quando o público manifesta a sua insatisfação e o seu entusiasmo. Eu não sou indiferente a isso e não conheço ninguém de quem está do outro lado da fronteira que marca a divisão entre o palco e a plateia. As pessoas ouvem e depois fazem o seu juízo. Mas vale a pena dizer, vale a pena manifestar o entusiasmo e vale a pena manifestar quando aquilo não corresponde minimamente aos parâmetros de qualidade, de preferências, seja o que for. Mas são ouvidos e hoje em dia há muitas maneiras de nós fazermos chegar a nossa ideia ao quem está do outro lado. E para concluir, umas considerações finais, já não dirigidas ao público, mas eu acho que a formação, eu queria dizer que é importante dirigir uma formação para o público. E não estou a falar das formações dos conservatórios. O paradigma de formação dos conservatórios está muito ligado à ideia do solista, do virtuoso. E a formação que, se calhar, musical que nós devíamos ter não é bem essa. Aliás, as pessoas hoje em dia não praticam música no cotidiano. Há um puto que toca violino, depois, se calhar, continua, mas toca sempre na ideia de tocar muito bem. E com os outros em silêncio. Mas tocar em conjunto é algo que a nossa sociedade já não faz. E, portanto, é lógico que isso depois se reflete na forma como ele se comporta no espetáculo. Porque, precisamente, porque já é o especialista que está do outro lado que faz. Eu não sou especialista. Estou aqui na assembleia pronto, daquilo que estávamos a falar há pouco. Depois, para concluir ainda mais 2 ou 3 coisas muito rápidas, dizer que a arte é um exercício de liberdade e de compromisso. Eu tenho a liberdade de orientar a minha expectativa, o meu tipo de atenção, o meu tipo de experiência ao longo desse mesmo espetáculo. O compromisso entra em que é muito mais gratificante quando eu consigo qualquer sincronismo entre mim e quem está do outro lado. E a coisa acontece, reforça-se a ressonância do contexto. Portanto, eu tenho que criar compromisso, empatia com quem está do outro lado. Isso acontece na música ao vivo, que não acontece no CD. Eu, quando vejo um músico a tocar, quando ele falha, parece que eu falho com ele, se estiver com ele. Mas se eu não estiver com ele e ele falhou, eu apupo. Portanto, quando se
que estabelece a sintonia, isso acontece ao vivo, reforça-se a experiência portanto, isso pode ser um fator a ter em conta para quem se dispõe a um espetáculo que se calhar não está a ir imediatamente ao encontro das suas satisfações. Quando o teatro deixa de ser, quando a música, o espetáculo deixa de ser um teatro de ilusões, então nessa altura, e passa a ser uma experiência de vida intensa e assumidamente própria, podemos estar na presença de alguma coisa importante. Não é para vir cá com um chavão, mas pronto, Heidegger tem uma ideia que me diz alguma coisa, que para ser não basta saber, é sendo. Em relação com as coisas, em relação com o exterior. Eu conheço-me fazendo, ouvindo, escutando, interagindo. E, portanto, ouvir música é uma forma de ser. E, portanto, o ouvinte tem ali a oportunidade de existir naquele momento. E, nessa altura, o problema existencial deixa de existir. E, portanto, muitas vezes nós na história das artes, em música, então, dividimos a música em períodos, o que é que aconteceu de inovador, qual é a nova tendência, o que é original, o que é que não é original. Em 2006, eu não sei o que é original hoje, não consigo olhar para o panorama e sei que está a acontecer muita coisa, mas não consigo identificar o que é que realmente está a acontecer de novo. Sei que o espetáculo vai sempre renovar-se, porque faz parte da sua natureza, vai sempre acomodar-se às novas situações sociais, isso basta olhar para a história. Mas em 2006 a revista Times meteu na capa o You. Eu acho que há uma coisa que já mudou. E mudou de uma forma muito importante. E se calhar é isso que está neste momento a acontecer de mais importante do ponto de vista da evolução das artes. É que o espectador está-se a transformar imenso, fruto de toda esta informação, desta possibilidade que ele tem de chegar às coisas de outras formas, e em termos musicais é potente, porque hoje em dia temos acesso a todas as músicas, a quando quisermos, onde quisermos, a fazer o que quisermos. E, portanto, isso transporta-se, essa experiência transporta-se para o espetáculo, e a autonomia, que não é aparente, parece que estão quietos e calados, na realidade está-se a passar muita coisa lá dentro. Agora pondo na situação de espectador, depende de mim e depende de nós. Já está. Sim. Um bocado baixo. Vou usar este. Um cruzamento aqui. A espectadora gostou muito de ouvir o que você gostaria de dizer ao espectador. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Teatro Minha Volta. E depois à esquerda, quando eu disser, que é um nome que é sempre muito bom de pronunciar, pelo convite. É um prazer retornar ao São Luís, especialmente para falar das linhas que costuram a cultura e os públicos. Serão as mesmas? Fica a inquietação. O Alfredo já revelou, eu sou uma espectadora. Mas eu sou única, singular, mas não sou a única. E nisso estamos de acordo, Rui. A definição no dicionário sabe muito a pouco. Alguém que assiste a um espetáculo, observador, testemunha, passivo. Quero mais. Ou melhor, queremos mais. Esta reflexão, que vocês vão acompanhar hoje, foi pensada em tríade, em partilha com a Ana Teresa Magalhães e a Margarida Silva, participantes do Público Vai ao Teatro. 3 cabeças vezes 2 mais 1. E chegamos ao ponto da equação que nos cabe aqui e agora, o bicho de 7 cabeças. O espectador será um bicho de 7 cabeças ou não? Para quem será um bicho de 7 cabeças? Assim como esse animal mítico, a hidra de Lerna, temos um tronco comum, com questões que nos constituem, mas podemos ter muitas cabeças pensantes, 7, neste caso. A tipologia que gizamos reúne as seguintes cabeças de espectador. Primeira cabeça,
Espectador feliz. Tomado pelo deslumbramento, assistir a um espetáculo é sempre uma epifania. O espectador impossível, cabeça 2. Para ele, é ponto assente que não irá gostar, mas sempre vai. Espectador 3, o crítico, ou o velho do Restelo, para recuperar uma construção camoniana. Está sempre tudo mal, mas se fosse com ele, seria diferente. O 4, espectador lúdico. Quero me divertir. Não me peçam para pensar. Muito. 5, o espectador que quer produto. Quer uma história, uma boa história, bem contada, sem abstrações. Nem sempre. O espectador político. Diferentemente do espectador produto, esta cabeça quer mensagens em palco. E o 7, o não espectador. Ou isso nem me passa pela cabeça. É potência e ainda está por vir. Na 7ª cabeça poderá haver uma bifurcação, ou seja, é uma cabeça bicéfala. O espectador que nega, ele quer ir, mas tem medo de não entender o espetáculo. São arquétipos, naturalmente. Provocativos alguns, mas servem de enquadramento para discutir questões importantes. Dinâmicas, como o que nos move, o que nos bloqueia, enquanto espectadores. Como me convencem? E se me aborreço? O que fazer? Como ser informado? Nos informam? A cabeça do espectador gosta de pensar. Por bloqueios, podemos perceber algumas linhas de condução que começam antes da porta, a tipologia dos equipamentos. Os edifícios serão convidativos? Ou de forma inconsciente nos sentimos desconfortáveis? Os espaços também são mediadores. O preço dos bilhetes. E se eu não gostar? O espectador nem sempre quer assumir este risco. Risco que também surge quando indicamos e às vezes tentamos convencer um espetáculo a alguém. E temos medo que a pessoa não goste. Sentimos-nos responsáveis, peso. E há uma expressão que eu gostaria de partilhar convosco, que surgiu durante esse processo de reflexão que tivemos conjunto, com a Ana Tereza e a Margarida, que eu já citei. A vergonha alheia. Mas o que será isso? A vergonha alheia. Alguém tem alguma ideia do que seja uma vergonha alheia, quando se fala de espectador? Depois eu vou perguntar. Sinto quase uma vergonha alheia quando acho que a peça não nos satisfaz. Aquelas pessoas que estão no palco trabalharam tanto para estar ali. O que nos trouxeram não nos faz feliz. Explicou-nos a Margarida. A felicidade como termômetro. Falamos de sensações. Falamos de sensações quando falamos de espectadores. E por que nos desviamos dos espetáculos? Para responder a esta pergunta, queremos falar sobre comunicação. A informação, muitas vezes, só chega a quem a procura. A informação está na rua? Cruzamos com ela? Haverá outra forma de estarmos em contato? Como é pensada esta comunicação? Mas o espectador se move. Sim, nós desejamos mover-nos. E o que é que procuramos? Coisas tão diversas quanto as suas 7 cabeças. Lazer, distração, outros olhares sobre o mundo em que vivemos, aprender, experiência, curiosidade, interesses pessoais, emoção, técnica, viver e o espetáculo perfeito. Será que existe? Ou será sempre o que há de vir? Tenho uma coisa a dizer, porque eu sou professor, mas eu acho que os espectadores, hoje em dia, têm que ter uma voz. E é muito gratificante nós podermos nos sentar, como espectadores, aqui ao lado de um programador,
e podermos ter esta conversa e falar e expressarmos. Expressarmos, porque o espectador hoje em dia e na arte contemporânea acho que deve ter a voz e deve passar daí para aqui. E cada vez mais isso se nota. Cada vez mais se nota esta quebra de barreiras, esta diluição das fronteiras e por isso o espectador procura, de facto procura esse espetáculo que é perfeito ou pode não ser perfeito, ou o que é perfeito, porque esta relação dos gostos é como o Rui estava a falar, não é? Mas esta ideia de que muitas vezes nós estamos aí todos sentadinhos, somos espectadores e não nos manifestamos. E esta ideia do passivo, eu acho que já devia acabar. Acho que devemos nos manifestar. Não gostamos, ok. Não levantar, dizer não gostamos. Sair para o palco, entrar no palco. Não gostamos isto, pronto. Quando, por exemplo, todos batem palmas. Isto agora está na moda, não é? Toda a gente agora levanta-se e bate palmas. Todos, vamos levantar e tudo, muito bonito. É a ideia da massa. Somos únicos. Somos o espectador, queremos ver espetáculos, estamos à procura ainda do espetáculo perfeito. Perguntamos aos espectadores e aos programadores se pensam em nós, se pensam no espectador. Já tivemos aqui algumas nuances sobre essa questão e manifestemos-nos e que usemos o teatro também para isso, e este público que vai ao teatro foi um bocadinho este empurrão para pensarmos também sobre isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por este rasgo performativo. Ana Teresa Magalhães também participou no projeto do público e aproveito agora para pegar nesta questão esta ideia de que também, se calhar, a parte, se calhar, desta sensação que exigimos muito do público, mas também parece-me que o público também exige mais, não é? O público quer, o público, ou uma parte do público, isso vamos lá saber vai-se lá saber quem são, mas tentando pensar nisso, que procuram outros espaços, reclamam outros espaços. E fomos sentindo isso também ao longo do projeto, não é? Uma certa vontade de conhecer mais, de saber mais, de estar em contacto de estar presente à experiência, não só do espetáculo, mas também no funcionamento como uma casa destas. E fico a pensar, que de facto, e a par disto, sente-se de facto quase um momento transicional, um momento em que se junta a isto, não é? Novos públicos, novas formas de fruição, novas formas de consumo, a interferência da tecnologia, novas ou antigas agendas, mas que agora se impõem com outra força. Como é que se dá a resposta? Como é que se dá a resposta a isto tudo? Será que as instituições, sobretudo as instituições públicas, que têm por vocação, não é, tal democratização cultural, perante esta nova realidade, uma nova configuração de público, será que têm quase de rever, né, o que é esta ideia de democratização cultural, que hoje vai muito mais para além de abrir a porta a quem quer entrar? Democratização cultural, novos públicos, isto tudo faz muita confusão. Porque está no discurso do institucional das nossas instituições culturais. Eu acho que há muitos preconceitos, quer com a arte contemporânea, quer com a música antiga, quer com... porque a própria música e o próprio espetáculo em si carrega consigo uma carga contextual que impõe esses próprios preconceitos. Porque, na origem, isto que nós temos, isto que nós queremos é impossível.
as artes não foram feitas para isso. A manifestação expressiva e artística foi feita muitas vezes precisamente para delimitar espaços. E o que nós queremos hoje em dia é como se fôssemos ratos de laboratório onde temos acesso a tudo e temos tudo. E não temos que ter acesso a tudo. Agora, temos que ter a possibilidade de ter formação. E, portanto, acho que não passa tanto por criar mecanismos, só criar mecanismos de facilitação, isso é importante acontecer, há casos óbvios, os preços mais baixos, acesso a públicos com dificuldades específicas, horários, fazer... Bom, mas há também um discurso que tem a ver com a forma de apresentar a proposta artística às pessoas. E eu acho que da parte dos artistas faço um pouco, se calhar tenho um pouco uma autocrítica. Estamos muito virados para um discurso muito conceitual, por vezes, e não estamos a dizer coisas às pessoas. E eu acho que isso é algo que podemos melhorar. Proporcionar maneiras de facilitar o acesso das pessoas àquele bem artístico mediante alguma informação sobre o que se vai passar em contexto próprio. No caso da música clássica, acontece que nós tocamos música que foi feita sempre muito longe do lugar onde é tocada e em tempos muito distantes. E a pessoa não tem ligação nenhuma com aquilo. É um facto. Quem não se esteja introduzido não tem... E na arte contemporânea também aquilo foi feito em contextos. Portanto, às vezes é preciso explicar algumas coisas e assim temos alguma seca de democratização que temos, acho que poderá ser por aí. Talvez passar para vocês, se alguém quiser colocar questões. Boa tarde. Eu estou aqui também numa condição um bocadinho de público, público público não especializado, público não informado, uma pessoa que vai assistir a espetáculos de vez em quando. E vou fazer, queria, se calhar isto é um bocadinho, não sei, se calhar é extemporâneo, mas queria dizer uma coisa. Primeiro que, infelizmente, tenho de confessar que a maior parte dos espetáculos hoje em dia me aborrece profundamente. Não me interpela, já não me faz pensar muito e muitas vezes não me faz sentir grande coisa. Se calhar é problema meu, se calhar é cansaço, mas isto acontece e cansa-me ser público. Isso não quer dizer que queira ser artista, queira passar para o outro lado. Mas sinto às vezes quando vou ao teatro e mesmo até nestes eventos, sinto uma espécie de falta de poder mesmo. E digo na condição de pessoa da classe média, com muitos privilégios, com alguns capitais, ou seja, não estou aqui a fazer de conta que sou um perfil tipo do português, do cidadão português. Venho de um determinado extrato socioeconómico e cultural e etc. E sinto mesmo vontade de ter mais poder às vezes. Eu gostava de poder não só escolher produtos artísticos como quem vai ao supermercado e decide se quer produtos biológicos ou, enfim, ou outra coisa qualquer. Às vezes gostava de poder participar naquilo que as instituições, elas próprias programam. Mas não tenho a veleidade de pensar que tenho a literacia, se calhar, ou todas as literacias, que me permitam ter esta arrogância de querer programar, né, coisas. E sinto isto nos teatros, esta coisa entre ser receptor ou ser espectador a não sei quê, e quem decide e está do outro lado e decide as escolhas que eu devo fazer. E sinto isto nos teatros como sinto isto, sei lá, nas escolas, nas universidades, em todas as instituições públicas, se calhar, e mesmo privadas. Então, tinha aqui só uma provocação. Não é a provocação, porque eu também já estou farto de provocações, na verdade. E que me imponham provocações a toda a hora. Pronto. E também dos consensos, também é uma irritação, mas pronto.
E se os teatros, quer dizer, se o Estado, não é? Se o Estado, se a Câmara de Lisboa, se a EGEAC conseguisse considerar a possibilidade de que os teatros, por exemplo, se transformassem em parcerias público-comunitárias. Não é? E não estou a dizer com isto que a dotação orçamental passe toda para associações, para comissões de público, para não sei quê, porque sabemos muito bem que é muito fácil apropriar de forma demagógica as ferramentas participativas, não é? Estou a falar de poder ter algum poder decisório sendo interpelado por quem sabe mais do que eu. Mas ainda assim gostava, e para terminar, só de reclamar algum poder enquanto cidadão no âmbito das instituições deste país. E do teatro, o teatro acho que faz parte disso. Pronto. Alguém pode comentar sobre isto? Obrigado. Havia aqui duas pessoas, uma ali. Ok, obrigada. É uma questão que vai um pouco na direção do que tu disseste. Eu gostei muito de vos ouvir falar, mas gostava de como dizer, de ouvir casos mais específicos, e eu sei que não se pode falar e que há questões de, enfim, confidencialidade, etc. Mas gostava, se possível, que me dissessem, que me falassem um pouco sobre as escolhas que se fazem e os conflitos que existem e que, não necessariamente nas instituições, mas que vocês pelos quais já passaram, nesta ideia de desenvolvimento de públicos, porque desenvolver públicos significa fazer escolhas, não é? Qual é o público que se vai selecionar? Não é? Por exemplo, falámos ontem de diversidade. A maior parte das pessoas que vai... Eu não vivo cá, portanto, se calhar já mudou muito, mas quando vou ver uma exposição, a maior parte das pessoas são brancas. Isso significa... E não é representativo de Portugal. Logo, há uma escolha, hoje em dia, nas instituições culturais para sermos mais representativos? Sim, não, porquê? Há organizações, há instituições, há quem financia, ministérios, etc., que dificultam essa escolha. Enfim, não sei, gostava de só... Sei que isto são questões bem, talvez difíceis, mas perceber que conflitos, que dificuldades é que há nestas escolhas e como é que vocês lidam com eles, como é que vocês as resolvem. Obrigada. Se calhar havia mais uma inscrição, não é? Para falar, que tinha que ver com esta questão. Pronto, então, vamos juntar aqui. Como público, eu acho que nós devemos, ou pelo menos devemos ter algum papel nisso, porque em grande parte das companhias é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro que lá está. E isso eu acho, porque somos nós que pagamos os impostos, e esse também é um dinheiro que são subsidiadas a algumas companhias. Um erro, quer dizer, se calhar ainda não chegámos ao modelo certo da maneira como financiar esses projetos. Porque grande parte ou seja, música, seja dança, seja teatro, muitas vezes não é para a sociedade, não é para o espaço, não é para as pessoas. Há projetos que uma pessoa vai e que sai de lá exatamente igual como entrou. Que não fez, não estou a dizer que todo o teatro tem que fazer pensar, não tem a ver com isso, mas pelo menos, se calhar, propor ou desafiar o espectador para alguma coisa, fazê-lo sentir. Pode não fazer pensar, mas pelo menos sentir. E há alguns espetáculos que é só porque, e já vi algumas coisas que eu não me interessa o que o público pensa, é o que eu penso. Para mim é isto, e parece que nas folhas de sala muitas vezes tem que estar como é que se diz? A explicar o teatro todo. Ou seja, eu só percebo o espetáculo porque li a folha de sala. Se eu não ler a folha de sala, não percebi nada do que é que se passa lá. Por isso, eu acho que, como espectadores, acho que nós devíamos ter pelo menos alguma ação. Não pode ser nós a escolhermos, porque isso senão seria uma rebaldaria. Mas, se calhar, devia de haver algum método, chegarmos a algum modelo em que os espetáculos deviam pôr situações para as pessoas pensar, ou para fazer mudar, ou para um público-alvo específico também, e que não fosse só para alguns
encenadores, artistas, o que for, só para o espetáculo só para eles. Eu não queria utilizar uma expressão que se utiliza em teatro, que é masturbação intelectual, é um bocadinho, porque alguns espetáculos é quase isso, em que é só para eles e o resto ninguém percebe. E muitas vezes eles não se preocupam com o público e quando se faz, eu adoro que já estão a ver braços no ar, é boa. E acho que, pronto, vou terminar, mas acho que se calhar era uma coisa a pensar nisto do público também participar, ou pelo menos os espetáculos que são pagos, são subsidiados pelo Estado, tivessem essa intervenção social, ou que fosse para as pessoas e não para uma pessoa que está a fazer o espetáculo. E há aqui duas inscrições. Não, no fundo, só queria dizer que, efetivamente, estamos a falar de públicos como se fossem entidades abstratas e não são. Somos todos públicos uns dos outros. Preocupa-me, efetivamente, todos esses públicos que gostaríamos que fossem e que não são, não é? Estamos constantemente a ter leituras cada vez mais atualizadas e cada vez mais tristes em relação ao que é frequentar a cultura, não é? Portanto, quer dizer, a questão dos não públicos está efetivamente muito presente. Acho que nós não podemos ficar efetivamente indiferentes a isso. Acho que isso é um problema que devemos equacionar e para equacionar temos que compreender melhor. Portanto, quando eu falo, não sei de que formas, não é? Se já se tivesse descoberto a pólvora, todos estávamos a seguir essas fórmulas, não é? E provavelmente até não tem a ver com fórmulas, tem a ver até com diferentes modelos, e este do público vai ao teatro é um deles e muito pertinente, não é? Que nós precisamos ter instâncias de comunicação, eu acho que sim. Que as instituições culturais, sejam elas teatros, fundações, museus, o que seja, não podem centrar-se nos seus próprios discursos e legitimar a sua posição através da afirmação de um discurso único de poder que se coloca no lugar do outro, mas sempre sem sair de si próprio. Isso parece-me bastante evidente. E, portanto, o sair para fora do espaço, o entrar na comunidade, o ouvir outras perspectivas, mas perspectivas concretas. Não estamos a falar de públicos abstratos, perspectivas concretas das muitas pessoas que podem trazer-nos com as suas reações, com os seus discursos ou com as suas emoções, ou com, se tivermos capacidade de escuta, nos podem trazer inspiração para outras formas de fazer e de promover este diálogo que se pretende que seja enriquecedor e relevante para toda a gente, porque senão a extinção é o que está na calha, não é? Só isso. Vou tentar. Então, agora já, quanto mais falam, mais inquieta eu fico. Mas essa ideia é muito gira das parcerias público-comunitárias. Então, primeiro, às vezes parece, hoje já somos menos, mas ontem éramos menos muitos, às vezes parece que por estarmos a falar muito disso, estamos muito aflitos. E estamos muito deprimidos e muito perdidos e temos um grande peso nas costas. E às vezes temos, mas às vezes não temos. Há trabalhos magníficos em Portugal nesta área, com provas dadas, com pouca documentação. Ontem o Luís Ferreira chamou a atenção para isto, que devem servir de exemplo de uns para os outros. E são trabalhos que às vezes partem dos artistas, às vezes partem dos públicos e às vezes partem de algumas autarquias e às vezes partem dos programadores. Portanto, é preciso não apagar o que foi feito. Ontem eu dizia de uma forma muito pouco eloquente, porque estava muito cansada, da importância da transmissão. É muito importante sermos cadeia de transmissão, como quem deixa passar corrente elétrica. E, portanto, é importante não apagarmos muitas das discussões que têm vindo a ser feitas no país e muitas das práticas que este país construiu ao longo dos anos. A Aldar falou disso com muita sensibilidade. E
trazermos de volta para estes debates de cada vez algumas dessas práticas. Por exemplo, neste momento, já temos que deitar fora alguns termos. Desculpem, mas a mim já me custa muito que alguns de nós continuem a falar de consumo cultural em vez de prática cultural. Vamos deitar fora alguns termos e vamos guardar aquilo que é bom. E esses transmitimos para a frente, para que os outros que vêm a seguir sejam melhores do que nós. Portanto, deitar fora consumo, guardar práticas, por exemplo. Depois, há muitos problemas na ideia de democratização cultural. Vamos deitar fora a democratização cultural, vamos usar democracia cultural. Porque é no quadro da democracia cultural que é possível e que se está a dar esta transição. E ontem a Aldara fez esta pergunta e nenhum de nós te respondeu concretamente, que é se no futuro o público estará na plateia ou estará no palco. Eu não acredito que o espectador seja passivo. Essa é a definição do dicionário que não está atualizada. A palavra espectador para mim ainda é boa. Talvez porque seja muito próxima da palavra expectativa. Eu acredito que a contemplação se aprende e que estar 1h30 ou 4 horas a ver um filme ou uma peça, uma performance ou um concerto pode ser uma aprendizagem grata, uma aprendizagem boa, mas não temos sempre que sofrer, é um facto. Agora, acho que temos mesmo que substituir alguns termos e a democracia cultural traz-nos esse espaço em que não só os públicos são aquele que contempla e que escuta com atenção, e não há mal nenhum nisso. Há muitas pessoas que não querem ser atores e também não querem ser programadores e não querem estar sempre a falar. Nós estamos rodeados de ruído e é muito importante que os espaços culturais sejam espaços que nos protejam do ruído e não que sirvam para reivindicações demagógicas e que ocupam ainda mais espaço, porque as pessoas precisam muito de silêncio. Algumas pessoas não estão a ir ver mais espetáculos, por exemplo, só para fechar nas artes performativas, porque precisam de silêncio. Porque ontem também houve uma pessoa, e não fomos capazes de lhe responder, que sugeriu que em Lisboa havia oferta de mais. Só há oferta de mais porque ela está a ser dirigida às mesmas pessoas, porque a cidade é enorme. Ninguém está a trabalhar com as senhoras brancas, católicas, de meia-idade, reformadas, com pouco dinheiro, do meu bairro. Ninguém está a trabalhar com essas senhoras. Talvez o projeto da Ana Pereira abra uma pequenina porta para isso. Agora, também não é verdade, ia-te perguntar a que espaços frequentas que sejam tantos os maus artistas que só fazem masturbação intelectual, porque também há alguns desses. Eu sou programadora e vejo muitos espetáculos maus, e vejo-os por obrigação, porque é o meu trabalho. Mas há também muitas pessoas a fazerem coisas que dizem às pessoas. Agora, os programadores, as organizações culturais, têm que fazer uma coisa que eu tive que aprender por trabalhar sempre fora de Lisboa, quando cheguei a uma casa que é um filho da democratização cultural, que é vamos abrir um grande centro cultural em Guimarães, Centro Cultural Vila Dolores Charã, que eu quando fui à entrevista só pensei, eu não vou saber trabalhar aqui, porque era tão grande. Era um centro cultural de Belém em Guimarães, de facto, que é partir as paredes das instituições. E, como diz a Maria, os públicos não são abstrações, é sairmos da porta fora, vamos com a equipa de comunicação, com a equipa que trabalha públicos, que pode ter muitos nomes diferentes. Vai o programador, vai a AIDA, vão aqui ao bairro ver o que é que se passa. Temos que deambular pela cidade, temos que fazer derivas pela cidade, ou pela aldeia ou pela vila. Temos mesmo que fazer isto. Não se desenha um programa sem conhecer o contexto onde se está a programar e perceber que pessoas são essas. E convocar, e é esse o nosso trabalho, e somos especialistas, há pessoas muito bem formadas, só que às vezes sentamos um bocado na nossa cadeira, muitos de nós, é verdade, mas os programadores são elos de ligação entre pontos que estão naturalmente desligados, ou pelo menos que não estão evidentemente ligados. Às vezes não estão completamente desligados. Eu acho que se nos concentrarmos nestas coisas pequeninas vamos ligar pontos que estejam... Talvez encontremos quem queira ouvir o que aquele artista quer dizer, porque de resto nós temos hoje muita mobilidade, várias pessoas falaram disso, nós temos muitos privilégios e muita capacidade de escolha. Se eu não gosto da programação da Culturgest, eu vou
ao São Luís. Se eu não gosto do São Luís, eu passo a ir à do Nacional. E se eu olho para aquelas todas e não vejo nada que me interesse, eu vou ao cinema. Não é? Acho eu. Depois, o Rui disse uma coisa super importante. Desculpa, eu tinha mesmo muitas coisas para dizer, não é? Eu ontem estava muito cansada. O Rui disse uma coisa muito importante, que é do momento incrível em que incrivelmente complicado, em que a arte se emancipa da vida, não é? Em que as duas coisas se desligam e deixamos de ser participantes para passarmos a ser espectadores. E isso cria problemas. Cria coisas boas, mas também cria problemas. E uma coisa que hoje tenho notado bastante ao olhar à minha volta e a pensar a questão dos públicos e porque é que estamos a reclamar tanto o lugar dos públicos. Há, de um lado, uma coisa complicada que é a pressão dos públicos e não se enganem, tem a ver com o financiamento. Essa é uma das razões pelas quais todos estamos aflitos a discutir públicos, porque há menos dinheiro a circular e é preciso produzir. Nós temos todos que produzir e também temos que produzir mais públicos. Essa é uma das razões pelas quais nos fazem ficar aflitos. Mas depois há outras razões muito boas, que é, há cada vez menos espaços de discussão democrática e infinita, discussão polémica, não é? Que possamos polemizar uns com os outros. E muitas vezes é nestes espaços, é dentro das organizações culturais que conseguimos ainda fazê-lo. Então temos de descobrir essa forma de o fazer, de forma que tu hoje és o ator e amanhã és o ouvinte e podemos, que era o que eu também queria dizer ontem, ir mudando de papéis, mas não perdendo de vista que há pessoas que são profissionais disto e de facto têm um capital, têm todos os antepassados atrás delas e têm literacia, é importante. Eu não posso dizer algumas barbaridades já aqui, não posso. Às vezes eu digo, pronto, mas vocês percebem, eu também choro em público, portanto, pronto. Mas há de facto profissionais muito bem formados. É preciso que as instituições abram canais para esses profissionais muito bem formados a ouvirem essas interpelações e comecem a deitar fora, e ontem também se falou disso, mas é difícil, deitar fora que não interessa. Mas há muitas pessoas boas a trabalhar, há ótimos artistas com ótimas ideias, a quererem dizer ótimas coisas de novas formas. E depois entramos na questão das linguagens e da arte, não é? Pela arte. Desculpem, muita barulho. Há um ensaio que eu gosto muito e que me ajuda sempre a arrumar ideias e que aborda muitas das questões que foram agora aqui referidas, que é o Culture and Class, de John Holden. E o John Holden fez-me pensar naquilo que a Elizabeth estava a dizer. O termo democratização da cultura é horrível. É horrível. E lembrei-me nisso porque, precisamente, o John Holden define os guardiões da cultura neste ensaio, não é? Que são vários tipos de guardiões. Para chegar ao neocosmopolita, não vou agora entrar, quem quiser ler está online, Culture and Class, John Holden, que me faz pensar na arte de ser programador. E a arte de ser programador, porque é um especialista, é alguém que sabe, que lê, que procura e que faz um trabalho por todos nós, muitas vezes com a nossa ajuda, é de sentir a comunidade para a qual vai trabalhar. Lembro-me concretamente de uma senhora, era Eva Bornstein, que era das artes visuais, polaca, fez grande parte da sua carreira na Europa e de repente decide candidatar-se para ser diretora artística do Lehman Center em Bronx, que é o bairro mais latino de Nova York. E ela deu uma entrevista para o New York Times e disse: a primeira coisa que fiz foi andar pela rua e ver o que é que as pessoas ouviam na rádio, de que discutiam nos barbeiros, etc., para ter este sentimento da comunidade. Porque se fizermos as coisas apesar de, também não vamos, se impormos gostos e ideias, não vamos a lado nenhum. Não significa, ao mesmo tempo, e quem é programador saberá falar disso muito melhor do que eu, não significa dar às pessoas o que querem, que muitas vezes ouvimos isso, quando falamos nesta necessidade de entender melhor e questões de acesso, etc. Vamos agora dar às pessoas o que querem. Não tem nada a ver com isso, é sentir e talvez dar forma àquilo que as pessoas não conseguem expressar, mas que está lá, está nas conversas, está no que ouvem, etc, etc. Desculpem, eu gostava só daqui de fazer um reparo que foi quando
quando eu me queixei de me aborrecer nos espetáculos, eu acho que se calhar fui pouco generoso com os artistas ou com os agentes culturais. Mas foi mesmo um desabafo só. É que esta coisa de poder dizer, de facto, muitas vezes aborrece-me, pronto. Mas eu sei que há bons artistas e tive experiências muito boas, ok? Pronto. E queria só por causa da tua intervenção, dizer como público, eu não sei, eu não queria que aquilo que eu disse fosse confundido com a ideia de que os espetáculos devem ser mais ou menos complexos. Imagino, não é? Não sei. Não era sobre, ou seja, não é sobre a qualidade da coisa, nem é se calhar sobre a pertinência ou não, que isto também é uma coisa que anda na minha cabeça do formato de espetáculo no mundo de hoje, não é? Isso é outra coisa minha. É sobre a devolução de poder. É sobre a apropriação dos processos, não é? E a apropriação dos recursos pelos cidadãos. Eu estou a falar de orçamentos aqui, não é? Eu estou a falar de capacidade de participar de discussões em equipa e outra vez sem a veleidade de pensar que sou perito. Mas eu quero poder participar. Não em tudo, mas em algumas coisas. E quero ser interpelado, quero ser convocado para isso. E gostaria que quem está no poder fizesse isso. Que tivesse... Não porque estou à espera que... de uma forma paroquialista e patriarcal me digam aquilo que eu devo fazer, mas como um convite, e porque reconhecem que de facto há classes médias aqui que já querem mais poder, se calhar. E se calhar não só classes médias, mas há estratos de população que querem uma cidadania mais ativa e querem mais poder junto às instituições. Não sei se, pronto, desculpem se alguma coisa não foi bem dita ou, enfim... não era essa a minha intenção. Obrigado. Nós já estamos em cima do tempo e vamos terminar, se bem que há um segundo momento, agora um momento final de reflexão que podemos continuar a trocar ideias. Não sei se lançar só um último momento para vocês, se quiserem acrescentar alguma coisa. Se não, continuamos a conversar às 6h30. Okay. Obrigado.